Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Comunicare. Hoje eu vou mostrar para vocês como que é uma operação 100% remota utilizando a nossa plataforma. A Comunicare nasceu da ideia de um médico empreendedor que ele queria inovar, propondo uma plataforma que fosse intuitiva, rápida e realmente atendesse às necessidades dos profissionais de saúde e os médicos também. A nossa plataforma ela é multidisciplinar, ela segue alguns princípios da atenção primária em saúde, que é a longitudinalidade, a integralidade, a coordenação de cuidado, todos esses valores estão dentro das funcionalidades da plataforma. Hoje, a Comunicare, ela já atendeu mais de 1,5 milhão de teleconsultas, mais de 3 milhões de agendamentos, e a gente tem mais de 5 mil profissionais e usuários dentro da nossa plataforma. Nós temos grandes players do mercado como nossos clientes que utilizam esse ecossistema 100% digital, online, validando assim então essas funcionalidades que estão dentro da nossa plataforma. Algumas informações importantes antes de eu mostrar as funcionalidades para vocês. A gente trabalha com white label, então a sua marca pode vir aqui dentro. Nós conseguimos oferecer uma escalabilidade, então nós atendemos desde pequenos empreendimentos até grandes empreendimentos. Nossa equipe ela é formada por profissionais de saúde que ajudam vocês nas configurações e pensar o processo de trabalho da operação de vocês. Então a gente está junto com vocês, a gente tem uma abertura muito grande em escutá-los e entender a dor de vocês e propor soluções também. Nossa plataforma ela consegue atender vocês de ponta a ponta. Então, tem funcionalidades de pré-consulta, como disparo automatizado de mensagens, pagamento online, emissão de nota fiscal. Temos também funcionalidades de consulta, que é certificação Bird ID e Vidas, então você consegue enviar todos os seus documentos clínicos com as assinaturas. Temos integração com a Mevo. Em relação ao pós-consulta, a gente consegue organizar esse pós-consulta fazendo disparos automatizados para esses pacientes que foram incluídos dentro de uma linha de cuidado por ter uma doença crônica e precisar desse acompanhamento ao longo do tempo. A gente está lançando agora um clube do benefício. Como que funciona isso? Os pacientes, eles podem se associar a esse clube. Por exemplo, eles pagam R$ 30 recorrentemente. Você pode oferecer para empresas, você pode oferecer para as igrejas, você pode oferecer para quem você quiser. E aí nós também teremos os afiliados que poderão vender para vocês e também receber comissão disso. Então, esse paciente, ele vai pagar recorrentemente, por exemplo, uma ideia, R$ 30 dentro desse clube. Quando ele entrar para fazer um agendamento, o sistema vai identificar que ele é do clube e vai oferecer, e aí vocês que vão configurar dentro do processo de vocês, as consultas de valores mais acessíveis. Então, ele pode ter direito a pronto atendimentos, agendamentos de um valor mais acessível. Então, essa é uma funcionalidade que a gente está lançando agora e ela já está pronta dentro da plataforma. Vou mostrar aqui uma operação 100% remota, mas caso você precise de uma operação híbrida, nós também conseguimos atender, ok? Bom, vou mostrar para vocês então o agendamento. Como esse paciente agenda? Você pode criar uma página na internet com a sua marca e lá você pode embedar o nosso portal do paciente. Nossos atendimentos online, eles podem ser agendados ou pronto atendimento. Então, essa daqui é o nosso portal do atendimento, é o nosso agenda online. Então, esse link, ele é personalizado e você pode embedar ele, como eu falei, dentro do seu site. As cores também são white label. Então, a gente tem várias possibilidades de API aberta. Ele pode se cadastrar no seu site e ser enviado aqui dentro do portal, ou ele pode se cadastrar aqui dentro desse portal mesmo. Ok? A gente ajuda vocês a pensarem sobre isso. Bom, então a experiência do paciente, quando ele entra, ele pode fazer um agendamento, ele vem aqui em agendar, ele vai escolher então, qual é o profissional, a especialidade, ele vai escolher o tipo de procedimento. Se você tiver somente consulta online, ele só vai escolher o profissional e vai setar todas as outras opções. E ele vai ver o horário disponível. O paciente, ele vai ter uma experiência mobile. Aqui eu estou mostrando para vocês dentro de um desktop. Então, ele vai vir aqui, escolher um horário. Quando ele escolhe o horário, ele tem a opção de preencher aqui a caixinha do termo de consentimento.
ok? Ele pode clicar sobre o termo, vai aparecer e perceba que ele já se cadastrou, ele já colocou os dados dele, então quando aparece, esse termo já aparece com os dados dele, ele dá o check e ele só consegue ir para a próxima etapa se ele assinar o termo, ok? Tem a possibilidade dos cupons de desconto e você pode configurar esse tempo que ele tem para fazer o checkout. Quando ele finalizar, ele pode clicar em pagar e vai abrir a opção do cartão de crédito ou a opção Pix. E ele só consegue fazer esse agendamento caso ele faça o pagamento. Então, como funciona o pagamento online? O pagamento online, a gente tem uma integração com o Banco Asas. Vocês criam uma conta dentro do Banco Asas e é possível, caso vocês queiram, fazer split de pagamento para os profissionais que vão atender dentro da sua empresa. Então, você consegue definir os repasses e também a emissão de nota fiscal. Você pode escolher se é esse profissional que vai emitir ou você que vai emitir. Então, como é a experiência desse paciente aqui dentro? Ele consegue ver os próximos agendamentos dele, então ele tem uma consulta hoje, aqui já tem o link da teleconsulta e ele pode remarcar ou desmarcar essa consulta. A gente vai ter uma atualização onde todos os documentos enviados para esse paciente também vão ficar aqui no card. Então, ele pode vir no histórico de consultas e aqui ele pode acessar essas informações que foram enviadas para ele, ok? Bom, ele pode, então, ele acabou de fazer um agendamento e agora ele quer entrar numa fila de pronto atendimento. Quando ele clica para entrar numa fila de pronto atendimento, ele pode escolher qual é a fila. Então, aqui eu defini que eu tenho 4 filas e eu tenho as regras de cada fila. Então, quando ele clica em entrar na fila, também vai aparecer aqui para ele assinar o termo de consentimento. Ele também pode ter um cupom de desconto e quando ele clica, ele precisa pagar para conseguir entrar dentro da fila de pronto atendimento. Então, essa é a experiência do paciente. Nós temos também aqui dentro a possibilidade desses banners. Então, dentro desses banners, vocês podem colocar links externos. Então, caso você tenha um call center ou alguém que pode ajudar esse paciente, ele clica aqui, ele vai ser direcionado para um WhatsApp e a gente também tem a possibilidade de agendadores fazer esse agendamento para esse paciente. Qual a experiência do profissional? Cada profissional tem o seu login com e-mail e senha. Ele pode acessar a plataforma pelo celular, tablet ou um desktop. Ele precisa ter internet, então ele vai entrar dentro do link, esse link pode ser white label. Para ele conseguir fazer os atendimentos de uma consulta agendada, ele vai vir em menu sala de espera e cada card desse é um paciente que está agendado para o dia de hoje. Então, no caso, hoje eu tenho o Bento agendado às 8h30 de uma consulta online. Bom, vamos iniciar um atendimento online de uma consulta agendada. Então, perceba que esse botão está vermelho. Eu simulei a entrada de um paciente, perceba que ficou verde, deu o horário de chegada, ele está verde porque ele está pontual, e abriu o botão atender. Então, quando fica verde, significa que esse paciente já está dentro da sala nos aguardando. Eu vou clicar no botão atender e vou entrar dentro do registro clínico. Eu preciso, então, clicar no botão teleconsulta laranja para abrir o modal da teleconsulta. Quando abrir o modal da teleconsulta, eu posso clicar e arrastar para qualquer lugar da tela. Na parte de cima é o profissional e perceba que tem um fundo de tela e na parte de baixo é o Bento. Qual é a experiência do paciente? O paciente, ele vai ver o médico grande e ele vai ficar aqui pequenininho. Caso ele queira enviar qualquer documento clínico, ele vem nesse botão branco. Ele pode escrever pelo chat ou ele pode enviar qualquer documento clínico aqui por dentro desse botão. O chat da teleconsulta, ele fica aqui, você pode abrir, e quando você clica sobre, ele carrega o histórico de mensagens, ok? No caso aqui não tem nenhuma mensagem. O modal da teleconsulta, você pode ampliar essa imagem, você pode retrair essa imagem. Se você tiver qualquer problema com o vídeo, você clica nesse botão, ele reatualiza a imagem. Caso o agendamento não foi feito ou realizado por dentro do portal do paciente, aqui você tem a opção de também enviar um termo de consentimento e assinar durante a consulta, e isso também fica registrado dentro da consulta do dia de hoje.
E esses botões você pode desligar a câmera, desativar o fundo ou desligar o microfone. Vou retrair aqui o vídeo para mostrar para vocês o registro clínico. Então, a gente tem uma metodologia SWAP de registro. Quando você entra dentro do atendimento, você clicando dentro desse ícone laranja, você abre as consultas anteriores, tanto a sua quanto a dos seus profissionais que também atenderam esse paciente. Então, você clica aqui dentro da caixa, você consegue ver todos os profissionais, e ao clicar sobre o nome, você consegue ver o que foi registrado dentro de consulta, ok? Então, caso você queira copiar a anamnese de alguma consulta anterior, você pode vir aqui, clicar em copiar texto e a anamnese desse dia entra para o dia de hoje. Bom, o registro da consulta do dia de hoje. Nós temos aqui no subjetivo a possibilidade de você gravar a consulta. Então, você tem até 90 minutos de gravação de consulta, onde você pode transcrever ipsis literis do que você e o paciente conversaram. E também é possível, vou finalizar aqui a gravação, você gerar uma anamnese via inteligência artificial. Então, a IA, ela vai pegar todos os problemas de saúde e vai fazer uma anamnese completa. Ok? Então, você pode copiar a transcrição ou gerar uma anamnese. Além disso, também nós temos a possibilidade de salvar modelos dentro da anamnese. Quando você clica, ele entra e tem aqui algumas informações de dados dinâmicos. Você tem os antecedentes que, uma vez registrados, eles ficam aqui. Caso algum profissional de saúde mental vá atender o paciente, o que ele escrever aqui dentro de lembrete não compartilha com os outros profissionais, não fica disponível dentro do prontuário, ok? Nós também temos a possibilidade de inserir instrumentos com score ou sem score dentro da plataforma. Ele é personalizável. Então, por exemplo, aqui eu respondo as perguntas do Cage, por exemplo, pergunto para o paciente, clico em salvar, e depois aqui ele me dá as respostas e me dá a pontuação e o risco, no caso, a alta probabilidade de dependência alcoólica. E caso eu queira ver o histórico, eu clico dentro da caixinha e vou visualizando aqui todas as respostas anteriores. Eu também tenho a opção de criar um instrumento. Também tenho a opção de criar perguntas de pré-consulta. Se eu quiser, eu posso enviar o link dessas perguntas anterior à consulta. Esse paciente vai receber o link, ele vai entrar, ele vai responder, e ao salvar, essas respostas ficam salvas aqui para mim. Então, quando eu abro aqui na pré-consulta, eu já vejo que ele respondeu anteriormente. Aqui em ó, eu tenho a opção de também descrever um exame físico, tenho modelos aqui. Também tem a opção de escalas, e conforme eu vou registrando, fica uma série histórica do que eu registrei. Tenho os resultados de exame. Então, esses resultados de exame foi o que eu pedi na última consulta, eles ficam aqui. Eu posso anexar aqui. Posso anexar o PDF que o meu paciente me enviou, e toda vez que eu clicar nesse PDF, eu consigo enxergar os resultados de exame. No A, eu tenho aqui uma hipótese diagnóstica, um campo aberto, mas eu também consigo dar um diagnóstico tanto dentro do CIAP quanto dentro do CID, e também eu posso elencar um diagnóstico associado a um risco a esse paciente. Então, depois eu consigo, dentro da minha carteira, visualizar quais são os riscos associados a um diagnóstico. Dentro do P, que é o nosso plano, a gente tem uma integração com a Mevo. Então, a gente faz a prescrição de medicamento com a Mevo, onde você pode buscar aqui os medicamentos, ele aparece, se é genérico, os valores, e você também pode prescrever medicamentos LME, como também receitas especiais. E ao final ele também envia para o WhatsApp do seu paciente. Temos a possibilidade também de pedidos de exame, então a gente pode salvar protocolos por aqui. Documentos clínicos também, onde você também pode salvar modelos, atestados. E aqui a gente tem um módulo de cuidados. É aqui que você vai definir quais são os cuidados que seus pacientes, ao longo do tempo, deverão realizar. Você vai ter a gestão de todos esses cuidados. Então, você definiu que um paciente é um paciente crônico. Você vai clicar, então, aqui em novos programas e você vai escolher em qual programa você vai definir. Cada programa tem uma trilha de cuidados já pré-definida. Essas configurações são feitas por vocês, a gente ajuda vocês a criarem essas trilhas, e aí vocês é que definem
qual é a cadência desses cuidados, ok? Por exemplo, a gente vai colocar esse paciente dentro de uma trilha de hipertensão. Dentro dessa trilha, a gente tem a possibilidade de grupos. Então, eu posso escolher um grupo de alto risco, que tem uma trilha, e tenho um acompanhamento de baixo risco. Quando eu coloco aqui em alto risco, e eu defino, o primeiro cuidado vai ser realizado quando? O primeiro cuidado vai ser realizado amanhã. E dou um ok. Então, ele carrega toda a trilha que eu já pré-defini para esse paciente, ok? Que no caso foram somente 2 cuidados, mas aqui eu tenho diferentes cuidados de agendamento, de atendimento, de dado clínico, hipertensão, tenho muitos outros cuidados, ok? Então, aqui você vai poder fazer um acompanhamento dentro dos nossos dashboards e ver o que está engajado, quer dizer, esse paciente cumpriu o que foi definido para ele ou o que está em atraso. Então, você pode fazer um acompanhamento disso e uma busca ativa caso necessário. Então, esses pacientes, eles também podem receber uma mensagem via WhatsApp automatizada com as mensagens personalizadas, dizendo que chegou na hora de fazer um novo agendamento dentro do projeto terapêutico dele. Então, você pode também disparar isso com o link da agenda online e fazer com que esse paciente também tenha essa independência. Ou você também pode fazer uma busca ativa. Bom, esse paciente que veio, ele não se enquadra dentro de uma doença crônica. Então, eu não precisaria colocar ele dentro de uma linha de cuidado, mas eu quero que ele retorne daqui a 6 meses. Então, eu posso fazer um cuidado individual. Quando eu clico aqui em cuidado individual e tipos de cuidado, eu posso escolher o que eu quero programar. Se é um agendamento, se é um atendimento, se é um dado clínico, seja hipertensão. Tenho também encaminhamentos, pedidos de exame, os instrumentos, algum procedimento de consulta que precisa ser realizado, um resultado de exame ou uma tarefa que é um campo aberto, que você define. Ok? Então, é aqui que você vai fazer essa gestão do que você precisa no pós-consulta e se organizar em relação a isso através de um CRM que a gente tem e você vai ver todas as tarefas que vocês precisam realizar, vocês ou sua secretária, para quem vocês também quiserem definir essa tarefa. Então, aqui eu realizei o atendimento, o paciente ainda está aqui. Então, a experiência do paciente, quando ele entra, o paciente, então, finalizou a chamada, ele vai clicar aqui, são muitos vídeos abertos, dá um delay. Então, ele clicou aqui, ele vai responder um NPS, depois você vai conseguir ter um dashboard com todas essas informações. Para você vai finalizar aqui e vai finalizar a consulta. Você vai ver tudo que foi descrito e aqui nos desfechos você pode também mapear um desfecho ou você também pode, caso esteja dentro de uma fila, enviar para uma outra fila esse paciente. A gente encerrou a consulta. Então, essa é uma consulta agendada. Agora eu vou mostrar para vocês a fila. Qual é a experiência do médico? O médico vai ter que logar na plataforma e ele vai vir até esse último ícone, fila. Quando ele clica aqui na fila, como médico, ele só vai ter a visão das minhas filas. O gestor vai ter mais essas 2 abas. Então, quando ele clica em minhas filas, ele consegue visualizar os que estão em check-in, os que já finalizaram consulta e os que abandonaram a fila, ok? Então, quando um paciente entra na fila, tem um apito sonoro e abre esse botão de chamar paciente. Então, esse médico vai clicar em chamar paciente. O Bento já está no check-in. Qual que é a experiência do Bento? Ele vai entrar na fila e aqui vai iniciar a teleconsulta. Então, o médico clicou em chamar consulta, abriu o card, ele vai clicar em atender e ele vai iniciar o atendimento. E a partir daqui são os passos de um atendimento. Ele vai clicar aqui em teleconsulta e vai abrir um modal e ele vai continuar a mesma consulta. Então, o registro clínico para uma consulta agendada e o registro clínico para uma consulta de pronto atendimento é o mesmo. Ok? Agora, a visão do gestor. Quando ele clica em gestão de fila, ele consegue ver todos os status. Então, dentro da fila de pronto atendimento, tem 2 pacientes, tem um profissional atendendo. Então, eu vejo que tem um paciente esperando, ele está na posição 1, ele está na fila, e já tem um paciente concluído, que foi esse que eu acabei de concluir.
Então ele consegue visualizar todas essas informações. Aqui em configurações de fila, ele vai colocar as regras de cada fila. Então ele vai criar as filas e vai colocar as regras. Então essa é a visualização do gestor de fila, ok? Você pode ter acesso a relatórios administrativos, relatórios financeiros. A gente também tem um módulo de teleinterconsulta, que é uma discussão clínica entre dois profissionais. Então, aqui em gestão de cuidados, lista de cuidados, você consegue ver tudo que foi programado de cuidados que você precisa fazer. Então, eles ficam aqui, ok? Quando eu pedir um resultado de exame, quando eu inserir um resultado de exame de colesterol, automaticamente esse cuidado ele inativa. Então, o sistema ele é inteligente. Conforme você vai colocando informações ou fazendo agendamentos, atendendo, esses cuidados eles são inativados. E aí, então, você consegue, através dos nossos dashboards, ver o que está em atraso ainda. Dentro dos nossos dashboards, você consegue ver o perfil populacional da sua carteira e aqui dentro de ativação e engajamento, você também consegue ver quais são os pacientes que estão desengajados, que eles estão em atraso. Além disso, você também tem alguns dashboards clínicos, dashboards de NPS e aqui a gente também tem dashboards de formulário. Caso você queira empreender dentro da NR1, é possível então você enviar questionários de riscos psicossociais para esses pacientes. Ao responder esses questionários, você consegue ter uma análise populacional aqui dentro dos dashboards. Então você consegue avaliar uma carteira de uma empresa a partir desses riscos psicossociais e enviar esses resultados para a empresa. Qualquer dúvida que você tenha, você clica nesse botão laranja e você consegue falar com o nosso suporte. Então, eu fiz uma apresentação rápida para vocês. Caso vocês queiram, a gente pode agendar uma videochamada. Eu entendo a operação de vocês e mostro como as funcionalidades da Comunicare podem ajudar vocês iniciando esse novo projeto. Ok? Conta conosco, a gente está aqui disponível para ajudá-los. Um abraço.